Bom, gente, cheguei de um dia tripulado, corrido, fiz 1 milhão de coisas, até meu cabelo eu fiz hoje, mas me deparei com esse monte de matérias e especulações a meu respeito. Bom, gente, vamos separar as coisas, eu até anotei aqui no caderninho os tópicos para lembrar de tudo, tá? Então, eu tô aqui falando primeiro, vamos separar essas matérias, tá? Foi noticiado aí a história da Ju Nogueira e da matéria do Perline. Isso não é verdade, tá, gente? A matéria do Perline não tinha nenhuma relação a Débora, é o trabalho da Débora, não tinha relação comigo, tá? Até porque na matéria do Perline ele trata de uma veterana, e eu não sou veterana, eu sou novata, eu tinha sido contratada pela Record em abril, então isso faz de mim a novata e não a veterana. Se vocês quiserem saber do que tratava a matéria do Perline em relação a Ju Nogueira, que não era, a novata nem é a Ju Nogueira, tá, gente? A Ju Nogueira não é a novata e eu também não sou a veterana. Procurem o Perline que ele vai esclarecer e vai colocar os nomes para vocês e deixar isso bem esclarecido. Então vamos separar essas duas matérias, tá? Segundo, eu não fui demitida, a gente entrou em comum acordo para eu me afastar do programa nesse momento. Por quê, gente? Por 2 motivos. Um é porque eu e o produtor Avestruz, a gente tinha leituras diferentes de entrevistas, de posicionamentos para com o público, com a TV e com os entrevistados. Ele queria que eu fizesse uma abordagem que eu não concordava. Então, a gente não estava mais se batendo no trabalho em relação a isso, tá? Lembrando, gente, que em terceiro lugar, o estilo do podcast e o diretor, ele era do Pânico, ele trabalhou no programa Pânico. Então ele estava trazendo o estilo dele e eu o meu. Só que como a gente não conseguiu se adaptar um ao outro, o produtor permaneceu e eu me afastei do Link Podcast. Tá? Em quarto lugar, eu tinha 2 contratos com a Record. Era com o Link Podcast e também atual contrato com a Record. Eu ainda sou contratada da Record. Um contrato não tem nada a ver com o outro, então eu permaneço sim na Record. Então essa história, a gente ir demitida, também não existe, já arrisca isso, eu não fui demitida, até porque não tem nem como, porque foi algo de consenso, de comum acordo. Quinto lugar, eu fiz o meu trabalho com excelência, gente. Quem acompanhou o Link Podcast durante o meu período percebeu que eu trouxe grandes convidados, inclusive meus amigos pessoais, eu que liguei, eu quem trouxe, eu que formulei perguntas e eu sempre tive uma postura muito educada e muito gentil para com os meus convidados, tá? Que era um modo de abordagem muito diferente do que o produtor do Link Podcast, o Avestruz, o atual produtor, que ele gostaria que eu fizesse. A abordagem dele é bem diferente da minha. Eu sou gentil, eu sou educada e sempre que é um convidado meu, eu vou tratar com muito carinho e muito respeito, tá? E sexto, gente, eu tenho uma viagem programada para Portugal desde dezembro do ano passado. Quem me acompanha também aqui nas redes sociais sabe que além de apresentadora, jornalista, também sou empresária. Sou CEO de 10 clínicas médicas junto com meu marido, Bruno Salomão. E a gente tem uma viagem programada para ficar 1 mês fora do Brasil. E eu teria que passar isso para o Link Podcast. Já era algo que estava me incomodando, que eu teria que fazer e sei que o Link Podcast ia ficar sem uma apresentadora nos meus horários, tá? Também contribuiu para eu ter tomado essa decisão junto com a direção, tá bom, gente? Não foi uma coisa que eles decidiram, foi uma coisa que nós, em comum acordo, assim como a nota que a Record colocou, nós juntos decidimos, sentamos e concluímos esse ciclo com sucesso. Minha participação no Link foi linda, foi um sucesso, foi de grandes notícias, inclusive os colegas jornalistas que hoje estão noticiando algumas coisas que eles têm que averiguar melhor antes de noticiar, foram os mesmos que deram as boas notícias dos meus entrevistados e, né, de tudo que eu produzi de produtivo para o Link Podcast. Bom, 7º lugar, gente, chega a ser bobo, né, a gente dá ouvidos, porque tudo isso aconteceu depois de uma entrevista feita pelo Bruno Tálamo com o eliminado, e o rapaz que foi eliminado comigo na Fazenda, o Alex Galete, que é um rapaz inútil, que não trabalha, não tem nada na vida e realmente fica me seguindo e perseguindo de todas as formas, sempre tenta me alfinetar e devia estar assim, com muita inveja, né, de me ver à frente de um programa de TV de internet, mas que é da Record Entretenimento, devia estar com muita inveja, muito sentido e hoje está comemorando. Só que a comemoração desse ex-companheiro de Fazenda vai acabar rapidinho, porque eu ainda sigo contratada da Record Entretenimento, coisa que ele não é. E talvez nunca seja por cobiçar tanto a vida alheia. Então, meu querido eliminado, um beijo pra você e não deu certo essa, viu? Uau!